Olá, meus amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Torcida Cast para você. A gente vai conversar com o candidato à presidência do esporte, o Paulo Bivar. Grande prazer, viu, Paulo? Um grande abraço para Imagina, você, viu? prazer meu, obrigado pelo convite. A gente vai levar para você, ouvinte e seguidor, as informações da proposta, né, que o Paulo Bivar tem para ser candidato lá no Esporte Clube do Recife. Primeiro, fazer uma referência ao seu pai, o saudoso Milton Bivar, uma pessoa diferente. Em relação ao Milton, assim, como é que você leva essa experiência do que Milton fez dentro do esporte? O que é que você aprendeu com ele em relação à gestão de clube, Paulo? Acho que bela pergunta, Júnior, para a gente começar bem, né? Assim, eu acho que eu aprendi muita coisa com ele, que quem me conhece, conhece ele, fala inclusive que a gente é muito parecido, não querendo dizer da competência. Eu acho que o legado dele é intocável e seja lá o que eu faça, eleito ou não, não deveria nem somar nem diminuir no legado dele. Eu acho que ele conquistou e fez por isso, mas eu acho que onde a gente é muito parecido é em gostar do torcedor, é no trato, é no carisma, é no zelo pelo clube, na história do clube, respeitar esse histórico, de fato, tudo que é feito, eu falei isso em várias entrevistas já, como é impressionante, não tem camisa do esporte na minha casa, porque o que ele ganhava, ele dava pro manobrista, pro garçom, ele tinha esse desapego do ego dele, ou de juntar conquistas. A grande conquista dele, para ele, sempre foi ver o esporte grande. Isso para ele era suficiente. Então, acho que isso, não só eu, é uma coisa do DNA da família, de fato, sem querer de novo me escorar no nome da família, porque eu também tenho deixado muito claro que eu não sou meu pai, não sou meu tio, não sou meu avô, não sou meus primos, mas eu acho que se tem uma coisa consistente quando a gente olha o legado do meu pai, da família Bivar, é de fato de um desapego pessoal de ego e de um interesse, um amor genuíno pelo esporte. E isso das flores que tem no jardim da sede lá, do lado do busto da minha avó, a dedicação e o respeito na hora de montar um time, um elenco, de negociar e de defender o esporte no mercado de maneira geral. Então eu trago muito isso desse legado dele. Obviamente aprendi muito de como funcionam essas negociações nos bastidores, com outros clubes, com agentes, com empresários e por aí vai. Me fala um pouquinho, Paulo, para quem não conhece você, tua experiência como gestor, tudo que você tem de experiência que possa favorecer você como presidente do esporte. Claro, eu sou formado em administração aqui na Unicap de Pernambuco. Pouco depois de me formar, começo um histórico de idas e vindas com São Paulo. Estudei muito sobre finanças, apesar de ser formado em administração, mas em 2005 minha carreira migra, e é no momento que eu me mudo de vez para São Paulo, para a área de pessoas, de gente e gestão, como a gente chama. Então, tudo que envolve contratação, desenvolvimento, planejamento sucessório, o olhar humano dentro das principais organizações do Brasil e do mundo entra no meu escopo. Junto com isso, um espírito empreendedor muito grande. Então, hoje eu tenho a minha segunda empresa, eu abri uma empresa em 2015, saí em 2016, essa empresa está aberta até hoje, é uma das maiores empresas de recrutamento do Brasil. Hoje eu tenho a minha, num perfil um pouco diferente, então também esse espírito empreendedor de abrir negócios. Mas, enfim, eu trabalhei em empresas, além desse mundo de consultoria, gente de gestão, trabalhei em grandes empresas como a Nike e a Diageo, que são líderes nos seus segmentos, e trabalhei na Nike num período muito importante, que foi o período pré-Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, então até hoje tenho grandes amigos e um carinho gigante pela empresa. E desenvolvi, através de cursos e experiências também, ano passado me certifiquei pela Dom Cabral no programa de desenvolvimento de conselheiros, que trabalha muito governança, reuniões, atas, pautas, o que de fato é implantar governança dentro de uma organização de grande porte. Tudo passa pela tutela de um conselho de administração, então tenho essa especialização. E além desse lado de gente, gestão, governança, mudança organizacional, desenvolvimento e gestão de times de alta performance, eu também tenho uma parte do meu trabalho hoje que é uma parte mais financeira no que a gente chama do ecossistema de inovação e startups. Então, eu sou investidor e sócio de fundos de venture capital, que são fundos que investem em novas empresas de tecnologia. Hoje tenho 6 startups no meu portfólio, já tive mais, e atuo muito também no que a gente chama ali de conselheiro e mentor de fundadores desses negócios de tecnologia, que hoje passa muito por inteligência artificial. Então, hoje eu sou considerado um dos principais expoentes quando a gente fala do tema inteligência artificial para a área de pessoas. Legal. Então, desculpa, eu me empolgo para falar, porque é Não, meu é isso. trabalho, Não, eu não, amo é isso. isso. Além de futebol, Fica eu gosto tranquilo. muito do meu trabalho.
É um pouco disso. Tá. A parte de gestão que você falou, o que é que você pensa em implementar em gestão do esporte? Você já tem a estrutura organizacional que você pretende? Você já tem nomes ou tem só a estrutura? Não. Não, que inclusive esse para mim acho que é uma baita pergunta também, Júnior, porque é um do grande dilema. Futebol é o carro-chefe, a gente tem que falar de futebol, mas eu falo muito sobre essa conexão do administrativo e do futebol. Não dá para separar as duas coisas. Então a gente fala muito pouco sobre isso. Apesar do esporte ser uma empresa, uma organização com faturamento perto de 200 milhões de reais, a gente ainda trata como um clube de futebol. Se a gente for envolver a complexidade de SAF dentro desse contexto, então, por exemplo, eu não tenho essa visão. Outro dia eu pedi o organograma, falaram, porra, não tem um organograma fechado. Então, assim, eu não sei dizer, mas o que eu posso te garantir é, entrando, diagnóstico organizacional, entender o organograma, quais são metas, KPIs de performance, né? Ou seja, critérios de avaliação de performance, e imagino que pela primeira vez, genuinamente, ter um plano corporativo para o esporte, dividido por áreas, metas principais da organização para cada área, para cada indivíduo, né? E aí eu conheço e sou especialista nessas principais metodologias para implantar. Então, sim, pretendo fazer uma implantação muito forte sobre como o administrativo vai suportar o futebol, porque não são dois negócios separados. A gente debate futebol todos os dias, né, lá na Hits FM, e uma das críticas que sempre chegam em relação ao seu nome como presidente do esporte é a questão de que você já declarou que vai continuar morando em São Paulo, né, nesse seu vai e vem que você faz profissional. Você acha possível administrar o esporte morando em São Paulo? Você teria que vir aqui passar 2, 3 dias por semana? Como é que você pensa em relação a isso? Na verdade, essa afirmação nunca existiu, eu nunca falei isso, na verdade foi o contrário. Inclusive para o meu grupo, e o momento da surpresa que para muita gente do meu nome é porque agora eu posso dedicar um ano da minha vida, de fato, me mudar para Recife. Eu brinco que eu entendi o que é ser vítima de fake news, porque Sim. Quem divulgou isso é um perfil anônimo, que nunca me ligou, que nunca perguntou para ninguém do meu grupo, porque sempre foi, gente, eu tô pronto, eu venho para Recife, minha esposa deixou, que é inclusive a piada que eu brinco que todo mundo fala, não posso ser candidato porque minha mulher não deixa, Sim. não posso ser VP porque minha mulher não deixa, minha mulher me apoiou, meus filhos me apoiam, então meu plano é mudar para Recife, sim. Eu não acho que dá para gerenciar o esporte de maneira remota. Certo. O que eu deixo claro é, seja eu eleito, seja Branquinho, seja Matheus, eu acho que a prerrogativa do cargo é ter uma agenda pesada no eixo sul e sudeste, CBF, Liga, patrocinadores, que hoje depende muito das bets. A gente tem praticamente uma bet pernambucana que acabou de montar um escritório gigantesco em São Paulo. Sim. O negócio futebol hoje maduro está em São Paulo. E nesse pouco tempo de candidato, eu já tive a oportunidade de conversar com as 4 principais empresas de estruturação de SAF, de investimento, de marketing esportivo, de criação e gestão de planos, de engajamento, estratégias de engajamento de torcedor e sócios. Tudo isso, essa cabeça pensante estratégica para o mundo do futebol está em São Paulo. Veja bem, eu mudo para Recife, mas eu não vou deixar claro porque não adianta. Eu fiquei um mês em Recife, peguei um avião para São Paulo, tá vendo? Virou o remoto. Não, não é isso, gente. Até porque eu entendo, talvez mais do que a maioria, que ser presidente do esporte é um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana. Não tem descanso, não tem fim de semana, não tem férias. Você tem que tomar café, almoço e jantar esporte. Eu sei bem isso porque eu acompanhei de perto talvez um dos presidentes que melhor exerceu esse cargo nos últimos anos. Você acha que o presidente do esporte, até por isso que você falou, que tem que se dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana, deveria ser remunerado? Deveria ter, como é no Bahia, por exemplo, que o Benitani foi, o Marcelo Santana foi, deveria ser remunerado, até para espantar essa suposta, sei lá, fake news, ou uma fama de que o cara pode estar tirando dinheiro do clube. Se ele passa 7 dias lá a semana, como é que ele está gerando dinheiro na empresa dele? Eu acho que esse é um grande dilema para um clube feito o esporte que fala e quer ser profissional, mas ainda não entende o que é ser profissional, porque tem um outro lado da moeda também, Júnior, que eu falo muito, que eu vejo os outros candidatos, não, porque a gente vai profissionalizar, vai ter executivo. Gente, pagar salário não é sinônimo de profissionalizar. Sim. O esporte está aí, tem 2 executivos, tinha lá uma estrutura, se a gente for pro que os outros candidatos estão falando, era uma estrutura profissionalizada, com um apenas abnegado o cuidado do futebol. Qual foi o resultado disso? Sim. Então, assim, o que eu acho que é importante entender, quando a gente olha para o negócio de futebol, você deu um belo exemplo do Marcelo Santana. A gente tem 5 exemplos de CEOs remunerados de clubes de futebol que são executivos de alto sucesso para o tamanho do futebol brasileiro? Não tem. Não. É uma função que não existe no mercado.
Vou dar 2 outros exemplos. Quem que é o CEO do Botafogo? Tairo Arruda, um jovem, não deve ter 30 e poucos anos, conheci ele em 2020, quando eles estavam vindo para o Brasil, muito antes do projeto do Botafogo, nunca tinha sido CEO de empresa, muito menos de um clube de futebol. Qual a chance do Sport aceitar um menino de 30 e pouco, menino, desculpa, porque eu não acho que o Tairo é um menino extremamente capaz, conheço muito bem ele, né? Não vou dizer que é meu amigo, porque seria um exagero, mas qual a chance? Nunca. Vamos para o CEO do Curitiba, executivo de mercado, cara extremamente jovem, nunca tinha sido CEO de um negócio, trabalhava em uma das maiores agências de ativação, engajamento, gestão de eventos esportivos. 2 CEOs que eu estou falando de momento. Um foi campeão da Libertadores no ano passado, talvez a SAF privada de maior sucesso no Brasil, o outro acabou de subir com o Curitiba num processo de reestruturação do clube. O Sport aceitaria, a torcida entende o que são esses perfis. E nessa própria eleição. Então a gente fala de um CEO remunerado. Se a gente tivesse que analisar individualmente, o único dos 3 candidatos que, na teoria, tem um mínimo de perfil, experiência no mercado esportivo, gestão, liderança, todas essas variáveis, sou eu. Nem por causa disso a gente está discutindo isso. O que é que a gente discute e o que é que eu apanho? Vai morar em São Paulo ou não vai? Por sinal, o Tairo não necessariamente é carioca, o presidente do Curitiba também não é de Curitiba, é paulista. Então, enfim, eu acho que a gente tem que elevar essa discussão. Mas para o teu ponto, mais do que pagar um salário, eu acho que o esporte, na medida que se evolui a exigência de profissionalização, não dá para só respirar de um abnegado. Mas eu acho que sempre vai ter que existir o papel desse abnegado. O abnegado é o cara que tem o DNA, que tem o esporte no sangue e que vai garantir que aquele executivo que está sendo remunerado não está tomando as decisões que são melhor para ele ou apenas para a perspectiva financeira da organização. Porque eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre o que é melhor financeiramente para o clube, mas prejudica o sócio. Entendi. O que é bom para o sócio, mas talvez seja um investimento e uma perda de dinheiro para o clube, mas em prol de manter o legado da instituição vivo. É um papo meio subjetivo, complexo, mas foi claro. Talvez uma maneira para dizer, não sei, acho que é um caminho e uma evolução, não acho que o esporte está pronto para isso o ano que vem. Tá, torcida organizada. Na sua gestão, o torcedor de torcida organizada, não um torcedor comum, ele pode marcar uma reunião com os jogadores? De jeito nenhum. E, inclusive, acho que você tocou num ponto interessantíssimo, né? E eu tenho sido muito fiel ao que eu disse desde o início, de que eu não vou... diálogo vai existir com a minha gestão, com a minha pessoa, e eu tenho dito que enquanto a torcida andar dentro de uma linha ética, moral, social, vai ter o apoio do clube. Pisou fora dessa linha, acabou o apoio do clube, está cortadas as relações e vai virar um pária na minha gestão. Isso é um compromisso meu e acabou, e estou sendo muito honesto. Ao mesmo tempo, não procurei nenhum tipo de torcida organizada. Algumas a gente manteve conversas porque queriam entender e queriam esse meu posicionamento, a gente tem dado. Curioso demais a gente vê agora uma das maiores torcidas organizadas do clube, super importante, com quem eu tenho um carinho muito grande, apoiar uma chapa que passou os últimos 12 meses entrando com mandato contra a atual gestão, reclamando, pedindo para... culpando e tentando responsabilizar socialmente essa própria gestão por atos da torcida, de torcidas organizadas, agora está apoiando uma chapa que durante 12 meses era o expoente de contra a torcida organizada, de repente acolher de braços abertos. Então isso me estranha. Eu conversei com o Branquinho, né, e vou conversar com o Matheus também, e o Branquinho me falou o seguinte: Júnior, eu pretendo, se eu ganhar a eleição, eu pretendo conversar com os outros candidatos e com os outros grupos, e eu quero que eles façam parte da minha gestão. Aí eu fui mais incisivo, eu disse: você vai dar cargos a ele? Eu disse: vou. E aí eu lhe pergunto, primeiro, você aceitaria um cargo para trabalhar numa possível gestão do Branquinho? E aí o inverso também, se você ganhar a eleição, você pretende chamar pessoas de outras chapas para fazer parte da sua gestão? Eu acho que é um direito que você tem, de sim ou de não. Total. Bom, primeiro assim, ajudar o esporte eu sempre vou estar disponível e sempre estive. Mesmo fora das gestões do meu pai, às vezes algumas coisas chegaram até mim, eu tentei fazer contato até com algumas pessoas do marketing da gestão de Uri, infelizmente nunca consegui. Inclusive com dinheiro na mesa, gente dizendo: quero fechar um patrocínio para um jogo, mandei o contato, liguei e nunca responderam, por exemplo, esse contato que eu tinha lá em São Paulo. Aparentemente, dinheiro não era uma prioridade. Mas sim, eu vou me colocar à disposição. Cargo, aí é uma conversa muito hipotética. Qual cargo, qual a responsabilidade, qual o compromisso? Porque, de fato, se eu não ganhar a eleição, eu não vou mudar para Recife. Então, eu não vou assumir, de novo, no meu senso de responsabilidade, nenhum compromisso com o esporte que esteja aquém da minha capacidade de entregar. Então, preciso entender qual é o cargo, qual é a função, qual é a expectativa.
Então eu acho que é uma conversa muito aberta, mas eu vou estar aberto a ouvir sim. Sobre minha chapa, caso eu ganhe, eu tenho dito, convite ativo, não tenho ninguém em mente para dizer, acho que essa pessoa tem um conhecimento super especializado que deveria, eu quero que esteja na minha gestão. Eu acho que o meu grupo já é o melhor grupo, é um grupo que além de muito competente, a gente trabalha bem, trabalha juntos muito bem, existe uma relação de confiança e eu não posso quebrar esse núcleo para fazer politicagem, para ficar bem na fita porque eu chamei alguém de uma chapa que não ganhou, simplesmente porque a torcida ou porque a imprensa acha que isso é positivo. Agora, quem nos procurar, quem quiser participar da nossa gestão, participando ou não da chapa, qualquer torcedor do esporte rubro-negro que tenha habilidade, tempo, recurso para ajudar na minha gestão, e isso eu aprendi no legado do meu pai, as portas do clube vão estar escancaradas para esse tipo de pessoa. Falar um pouquinho da gestão do Yuri Romão, né? Muita coisa não se sabe, né? Você não, acho que ele não abriu as informações gerais ainda lá de dentro. Qual a sua expectativa em relação ao que você pode encontrar lá, caso você seja eleito? E quais foram os principais erros cometidos pelo Yuri na sua visão? Eu acho que hoje, Júnior, a gente já tem uma visão de mais ou menos 70%, 80% da verdadeira situação financeira do esporte. Tem um 20% de informação que a gente pediu e ainda não tem organograma, o detalhamento de um processo administrativo. Tem algumas outras linhas dentro do departamento de futebol também que ainda não foram abertas, comissionamento a agentes, luvas. A gente tem uma noção de folha, que é o grosso e o mais importante. Então, assim, dito isso, financeiramente, o clube está muito melhor do que o nosso último parâmetro, que foi na gestão de 2019. Muito melhor. O grande problema do esporte que a gente imagina que vai encontrar é um descasamento de receita. Que a gente viu, quebra de contrato da Imply, contratação de uma nova empresa, era para o quê? Garantir uma antecipação de receita agora e comprometer o futuro. O que eu acho que foi feito nessa gestão, principalmente nessas últimas semanas, sabendo da saída, né, ou anunciado a renúncia, foi uma antecipação de receita em massa. A minha grande preocupação é o que cai no caixa do esporte em janeiro, fevereiro e março. Eu acho que é quase nada. Até por isso eu já fiz conexões em São Paulo, já conversei com uma empresa que é especialista em captação de recursos para clube de futebol como o esporte. Então, até estamos bem aliviados nisso. Mas, voltando para o teu outro ponto, para mim, o grande erro da gestão Yuri foi um investimento absurdo em poucos jogadores, algo que nunca aconteceu na história do esporte, e jogadores que renderam tão pouco, próximo de zero. Tenho falado isso, a gente teve nenhuma crítica ao atleta em si, até porque eu acho que o atleta financeiramente para ele foi incrível, mas a gente teve um atleta como o Carlos Alberto que sequer terminou o ano dentro do clube. Como que você faz um investimento desse tamanho num atleta e erra no ponto de dizer, eu não quero esse cara no plantel? Então, esse foi o grande erro para mim. Se a gente tivesse pegado metade desse dinheiro, dos 60 milhões para aquisição de 5 jogadores, se a gente tivesse comprado 15 milhões em 3 jogadores, em 15 milhões tivesse ido para a sede, imagina a situação do clube hoje. Teto da sede fechado, investimentos em infraestrutura, banheiro, acessibilidade, experiência no dia do jogo. Eu falo muito do estádio e sede, e a gente tem que se referir também no que a gente chama lá da experiência do dia do jogo nos arredores. Então, como que a gente potencializa marcas, como que a gente traz parceiros para dentro do clube. Isso tudo é fonte de receita para o esporte. Eu adoraria ter visto isso diferente. Você classifica a gestão do Yuri como a pior gestão da história do esporte, não? De quando eu me entendo por gente e de quando eu tenho um entendimento financeiro mínimo para poder criticar a gestão, porque eu acho que com 18 anos eu não tinha, para mim sim. Mas sinceramente é uma pior muito parecida com o que houve na gestão de Arnaldo ali de 2017 e 2018 principalmente. Qual que é a diferença? Arnaldo gastou um dinheiro que ele não tinha. Yuri gastou muito mal um dinheiro que ele tinha, o maior orçamento da história do clube. Então, assim, é difícil dizer, sabe? Eu acho que os dois foram igualmente entregam um clube. Energia na sede cortada. Em 2019 não foi cortada porque eu estava lá, essa história é sabida. Eu estava na hora que meu pai passou o cheque para pagar a conta da CELP. Mas, assim, o mesmo modus. A diferença é que Arnaldo tinha antecipado, inclusive, série de coisas, deixou uma dívida gigantesca. Eu acho que Yuri vai deixar uma dívida pequena, mas não vai deixar nenhuma receita para o clube para o ano que vem. Esse é o nosso medo. Eu vou fazer algumas perguntas para você, até para o nosso seguidor conhecer um pouco mais do Paulo Bivar. Quem é o melhor goleiro da história do esporte para você?
De novo, pelo que eu pude ver, Magrão, né? O carinho e os títulos e a presença, sem dúvida, Magrão. Melhor técnico que você já viu no esporte? Cara, boa pergunta. Eu tenho uma paixão até, de novo, também pela história recente e tudo mais. Eu gosto muito de Nelsinho Batista, que além do título da Copa do Brasil, pouca gente sabe disso, mas Nelsinho desenvolveu uma relação pessoal com minha família. Meu pai saía para jantar, minha mãe era amiga da esposa de Nelsinho. Legal. Eles saíam em casal, meu pai, minha mãe, Nelsinho Batista e a esposa dela. Então eu tenho um carinho gigantesco até pelo título também por Nelsinho. Melhor gestor da história do esporte? Meu pai, Milton, sem dúvida, sem dúvida. O maior ídolo seu no esporte? Eu tenho vários. E aí eu sou um pouco mais saudosista, eu vou para a década de 90, que eu acho que foi quando eu me apaixonei, assim, de fato, pelo esporte. Eu era muito fã de Wallace. Fala-se. Eu era muito fã de Nildo. Inclusive, um abraço para Ítalo, filho de Nildo, tá trabalhando na nossa campanha, na construção de rede social e imagem. Ele é Falei ótimo, eu pra já ele. tive a oportunidade de conhecê-lo. E Nildo, joguei bola, a gente até joguei muita bola no campo que Nildo tinha lá em Candeias, Sim. ali no meu período de faculdade. Então, Nildo também é um cara. E aí tem alguns outros jogadores que me marcaram, assim, que talvez não foram tão importantes para a torcida, mas talvez por gols, assim, teve um atacante, o Rodrigo Grau, que eu era louco por esse atacante, uma passagem rápida, mas relevante. Sim. O maior título da história do esporte para você, qual é? Para mim é o título da Copa do Brasil de 2008. Obviamente 87 não tem o que discutir também, é um título nacional, num contexto diferente, mas eu acho que são os dois. Um momento feliz seu na história do esporte, você lembra a maior felicidade que você já teve dentro do clube? Maior felicidade que eu tive dentro do clube? Cara, aí de novo, não tem como eu fugir de momentos onde eu estava muito envolvido na gestão. Então, por exemplo, 2008, eu estava no vestiário, após o título, dei a volta olímpica, estava no gramado logo após, ali foi para a churrascaria logo depois, para comemoração. Acho que aquele foi um dia, eu tenho uma história engraçada. Quando sai o segundo gol, o gol de Newton, eu desmaiei de tanto que eu gritei, me faltou ar. Eu perdi. Fiquei dormente, caí no chão de bunda quase, e meus amigos me seguraram de uma descarga de energia e adrenalina e tensão que estava. Uma tristeza que você teve no esporte? A perda do hexacampeonato, o gol de Adilson lá na Ilha do Retiro, 2001. A gente combinou de fazer uma entrevista curta, né? E aí vamos cumprir isso. Eu queria só finalizar, que você falasse assim, qual a sua primeira atitude você eleito presidente do esporte? Me perguntaram isso ontem e eu vou dar a mesma resposta. Tá. Eu vou sair do lá, a urna, último título oficializado, Paulo Bivar, presidente do esporte. Eu vou me permitir um minuto para chorar, relembrar meu pai, relembrar o legado da minha família e automaticamente preparar e botar meu alarme para dia 16, 6h30 da manhã, porque 8 horas da manhã tem que estar no clube na terça-feira. Essa é a pegada, essa é a energia, esse é meu compromisso com o tamanho desse desafio que tem. Então, resolvido minha vida pessoal, primeira coisa é preparar o alarme, e é isso que eu tenho dito para o torcedor, assim, eu tenho falado, gente, eu não acho que tenha, mas poderia até ter um candidato mais preparado que eu, mas não tem um candidato com nível de energia, com nível de vontade, com nível de empolgação para pegar o clube nesse momento do que eu. Eu estou abrindo mão, muito feliz, não é um prejuízo, mas deixando minha vida pessoal, minha vida profissional em stand-by por um ano para me dedicar para isso. Eu queria que você passasse uma mensagem para o torcedor do esporte, por que ele deve votar em você para encerrar a nossa entrevista? Eu acho que assim, eu acho que se o torcedor parar, dedicar, escute as entrevistas, escute essas entrevistas, procure as entrevistas dos outros candidatos e prestar atenção, vai ver que eu sou o candidato que tem mais experiência, mais ideia, mais planejamento, mais clareza do que tem que ser feito no curto prazo. Gozo de uma credibilidade, de um legado da minha família para também criar acessos e parcerias que sempre foram importantes na história do esporte e nesse ano que vem vai ser muito importante. Mas mais do que votar em mim, porque é numa chapa, eu peço para comparar. Olhem as pessoas que estão na minha chapa, principalmente no futebol, e vejam que é uma chapa que não tem zero risco. São pessoas que sabem o que fazer e já fizeram isso com muito sucesso. Acho que esse é o grande diferencial da nossa chapa. Obrigado, viu, Paulo? Foi um grande prazer conversar com você. Viu? Prazer meu. O TorcidaCast recebeu Paulo Bivar, candidato à presidência do esporte. A eleição acontece na próxima segunda-feira. E aí você compartilha esse conteúdo com os torcedores do esporte para que eles fiquem por dentro das propostas do Paulo Bivar. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço. Tchau.